Senhor Edson. Pronto. Então, para a gente falar de voluntariado, primeiramente, eu preciso acertar o botão que eu não acertei. Vamos lá. Chegou agora. Agradecer ao USE, tá? Que o trabalho da USE é esse trabalho de unificação, esse trabalho de divulgação dentro das casas espíritas e de um trabalho de união de todas. Eu agradeço ao USE Rio Claro pelo esforço em comum, por aceitar essa proposta, tá? Na pessoa do seu Mário, que está aqui, que é o presidente da USE, e da gente poder fazer esse trabalho juntos. Então, eu gostaria de deixar isso registrado. Gente, nossa, peraí, gente, eu fiz um negócio aqui que eu não sei nem o que eu fiz. Aqui. Vamos lá. Então, o que é voluntariado? Então, pensarmos no que é voluntariado. Então, voluntariado é quando eu me disponho a fazer algo fora da minha rotina, em prol de alguém que necessite, ou em prol de uma instituição, em prol de um evento, em prol de um cataclisma de pessoas que precisam de socorro. Então, de alguma forma, eu me disponho fora da minha rotina. Então, eu estou sendo voluntário. O que nós esperamos com essa capacitação que nós estamos fazendo? Despertar em nós esse interesse de sair da nossa caixinha, de sair do nosso quadradinho e buscar fazer um trabalho fora dessa rotina. Então, trabalhar além do que já fazemos. O que nós estamos procurando? Fazer muito mais do que uma boa ação. Viver o voluntariado. Transformar o voluntariado num estilo de vida. Não numa assim, hoje eu vou lá fazer uma boa ação, vou ser voluntário lá e ganho meus pontinhos no céu. Não. Eu tenho que ser voluntário. Não estar, ser de uma forma natural, uma forma que faça parte de mim. Isso eu senti muito quando eu estive lá na federação fazendo lá. Você percebe aquele aglomerado de pessoas trabalhando como voluntários, mas eles não estão ali para aparecer, para mostrar a camiseta de voluntário, não, eles estão envolvidos com a obra. E é isso que eu quero trazer para nós, que a gente possa ser um voluntário que vive, que se envolve. Agora acertei. Sugestões básicas. Então, eu gostaria que vocês participassem perguntando, tá? Podem me interromper, levanta a mão, pergunta quando alguma coisa que eu disser ficar confusa. Não há hierarquia, a gente vai crescer junto. Eu não sei mais que vocês, eu não sei mais que ninguém. Eu fui lá, li e aprendi. Então, a gente vai dividir esse conhecimento. Desliguem o celular, eu já desliguei o meu, deixo de vocês no silencioso, por favor. Esteja atento, participa. Vamos fazer isso bem gostoso. Então, o que você imagina como voluntário? Quero que nesse momento vocês imaginem uma imagem que traga o que é um voluntário para vocês. Vou dar aí uns segundinhos para vocês pensarem. E aí eu vou dar alguns exemplos de voluntários que acontecem sempre. A enchente do Rio Grande do Sul, quantos voluntários foram necessários para socorrer e refazer tudo que foi desfeito? A criação das cestas básicas, nós precisamos de voluntários quando chega o material e vai ser feita a cesta básica. A ação social, toda vez que tem uma ação social, seja de uma casa espírita, seja na comunidade, é necessário voluntários. Os doutores da alegria, um exemplo de voluntários que todo mundo conhece, está lá, vai nos hospitais visitar as pessoas doentes. Eventos na própria comunidade, esse aqui é um evento em São Paulo que eu fotografei. Então, eventos na própria comunidade, quando todos se reúnem, tem os voluntários, senão o evento não acontece. Teremos lá o evento da USE, dia 26, correto? No mês que vem. Temos os eventos da Casa do Consolador e de todos os outros. Então, precisa de voluntários, senão não acontece. E a arrecadação de mantimentos, que sem ela também a gente não consegue chegar nas cestas básicas e na ação social. Tudo está interligado e um precisa do outro. 26 de abril, viu? De abril, correto? Não sei se é agora aí. Não, 26 de abril. Então, o que é ser voluntário? Se vocês agora pensassem, agora vocês vão escrever, esse é o caderno, as anotações. Escrevam 2 palavras que definam voluntário para vocês. Está aqui na mão, Mário. Eu trouxe. Eu sabia que os alunos esquecem. Aonde vocês quiserem, escrevam aí. O que é ser voluntário? Essa é a primeira atividade.
Aí, lá na federação foi feita essa pergunta de um modo virtual. Eu não tinha esse aplicativo para a gente fazer. Aí todo mundo mandou no aplicativo a palavra definida. Então vocês vão me dizer se isso bate, tá? Anotaram aí duas palavrinhas? Ó, as mais comuns: caridade, doar, doar-se, amor, amor em ação, empatia, fraternidade e assim por diante. Eu não consigo. Tem como escurecer isso, Edson? Você que conhece? Não, né? Então, as mais comuns, tá? Que mais se destacam são essas. Batem com o que vocês escreveram? Mais ou menos. Alguém fez alguma palavra diferente? Entrega e apoio. Entrega e amor. Gratidão. Disponibilidade. Alguém mais? Doar. Olha lá, o doar. Com certeza eu procurado aqui no meio, tá? Mas eu fiz uma imagem muito clara. Ok. Agora vocês vão escrever para mim. Quem já é voluntário? Quem já fez algum trabalho voluntário? Anota. Quem já é. Quem já foi, não é mais. Quem já foi voluntário. Quem é, quem foi e quem nunca foi. Então, anotem. E que visão nós temos do voluntariado? Qual é a visão de vocês? Isso eu quero realmente uma frase. Eu vou usar essa frase no próximo seminário que eu der sobre isso. Então escrevam para mim, qual a sua visão de voluntariado? Voluntariado para mim é. E escreva o que você sente. Voluntariado para mim é. Tem mais sulfite aqui, Edson, se precisar. Tem mais. Então vamos lá. Quem já anotou? Voluntariado para mim é. Vamos lá. Pode falar. Voluntário para mim é entregar os talentos dados por Deus a outro, não importa quem. Certo? Certo. Certo? Cláudia? Voluntário para mim é a possibilidade de colaborar com alguma pessoa ou alguma causa, não esquecer de uma vontade. Sim. Vai parecer ridículo, porque não fica gravado. Só que fala, os caras falam. Então, começando de novo. A minha visão de voluntariado é entregar os talentos dados por Deus a outro, Entregar os talentos dados por Deus a outrem, não importa quem. não importa quem. Entregar amor, alegria e gratidão. Cláudia? Ah, pronto. Resolvido o nosso problema. Voluntariado para mim é a possibilidade de colaborar com alguma pessoa ou causa, não esquecendo que o mais ajudado serei eu. Voluntariado, para mim, é cuidar de doentes, ajudar em cesta básica. Certo? É dedicação a uma pessoa ou uma causa. Voluntariado, para mim, significa pôr em ação nosso sentimento fraterno em prol do próximo, dos necessitados. Eu acho que a gente ser voluntário é poder ajudar o próximo sem segundas intenções. Que tudo que a gente faz ao próximo sem segundas intenções, a gente está sendo um voluntário. É se doar em prol de quem precisa. Voluntariado é a oportunidade de doar o seu tempo
para o próximo, para o outro. Voluntariado, para mim, é gratidão e construção de relacionamento. É um trabalho em prol dos outros e extremamente necessário para sermos cristãos. É doar-se sem expectativas e sem julgamentos àqueles que estão em situação vulnerável de qualquer tipo. Bom, nesse momento é entregar o microfone. Eu acho que é cumprir com a nossa parte na criação. Então vocês percebem? Exemplo de voluntariado aqui. Apresentar voluntário, você pensa, não sei se dizer, é um momento, mas você pensa que é uma causa, né? Uma situação. Poxa, olha a altura que eu estou falando. Por isso que eu estou aqui longe. Por isso que eu estou aqui. Fala. Aí, mas por exemplo, você está chegando no supermercado e você está ali a uns 50 metros do supermercado, você percebe que tem um carrinho na rua que alguém levou e botou no seu carro e largou ali. Você já entra no carro e vai para um lugar certo e entra no mercado para comprar. Você fez um trabalho voluntariado, sem nada de mal, procurando ajudar alguém sem... Nós vamos falar disso, com certeza. É isso mesmo. Mas percebam que, de um modo geral, para todos nós, voluntário envolve toda vez que eu faço algo fora de mim. Para todos ficou igual isso, cada um na sua palavra, no seu modo de expressar. Aí, onde queremos e podemos chegar com o voluntariado? O voluntariado é uma coisa assim, muito ampla. A gente não consegue fechar ele num espaço, o próprio exemplo que o Mário deu agora. Não é dentro de uma entidade somente. Ele acontece na rua, na família, na escola, em todos os lugares. Então ele é algo amplo. O que fazer com uma visão que ofereça, que opere no futuro de forma viável? Eu consigo transformar esse voluntariado numa proposta de futuro? Isso é algo que a gente vai pensar junto. Tá? Quais são as nossas competências para isso? O que é necessário eu ser ou saber para ser voluntário? Eu acho que a palavra que melhor define foi acho que a Cláudia falou, disponibilidade. A partir desse momento que eu estou disponível, pronto, eu estou pronto para ser voluntário. O restante vem dependendo do ambiente, da situação, da ocorrência, mas a disponibilidade é o principal. Podemos nos aprimorar? Sim. Se eu chego num espaço onde já existe um trabalho e eu quero trabalhar com eles, eu vou aprender a forma daquele trabalho, vou me aprimorar, vou buscar novas competências e vou desenvolver. Todos podemos melhorar. Coisas que queremos fazer de fato e coisas que precisam ser feitas. Isso também é uma coisa muito importante. Às vezes eu quero fazer um trabalho, mas naquele momento, aquele trabalho não é o mais importante. Existe algo que precisa ser feito antes. Então eu ter essa peneira de que só a boa vontade não é necessário, não é suficiente. Às vezes é necessário reconhecer a urgência. O que é urgente primeiro? Qual o primeiro passo? E isso depois a gente vai falar novamente no outro slide, que é o quê? Quem chegou primeiro conhece esse passo a passo. Já começou esse trabalho. E às vezes eu chego e quero atropelar. Não. Vamos acompanhar o passo a passo de quem já começou, e eu posso aprimorar, eu posso trazer novidades, eu posso ajudar, posso agregar, mas já existe um começo. E isso é muito importante, porque senão os trabalhos se perdem, entram em conflito, e as pessoas entram em conflito. Então a gente tem que respeitar isso. E como fazer acontecer? Novamente, é a disponibilidade. Se eu quero que aconteça, eu tenho que estar lá, tenho que participar, tenho que me envolver. Algumas obras de voluntários que foram sucesso estão até hoje. O CVV, Centro de Valorização à Vida, ele iniciou na federação, um jovem. Ele teve essa ideia, eu não sabia, fiquei sabendo disso lá na federação, e o CVV é uma iniciativa espírita dentro da federação que existe até hoje. E que foi um voluntariado de sucesso. As casas transitórias, nós temos a nossa aqui. Uma coisinha, o CVV continua sendo um trabalho espírita ou depois ele se ampliou? Ele depois se ampliou. Ele nasceu na federação e se ampliou. Mas ele foi um trabalho que iniciou lá e foi um trabalho de sucesso, né? Um voluntariado de sucesso.
As casas transitórias, nós temos a nossa aqui, que no período do inverno funciona, em parceria com a prefeitura, mas tem lugares que ela é o ano todo. A casa transitória lá, Fabiano de Freitas, no Tatuapé, em São Paulo, ela funciona o ano todo com cursos profissionalizantes, creche, asilo, o trabalho de cestas básicas, cursos edificantes, tem muitas coisas que acontecem o ano todo, ela não para. Ela é enorme, é um lugar muito bonito. Tem horta, tem várias coisas. E a campanha Alta de Souza, que também é uma campanha que nasceu, deu certo. Até outro dia o Mário comentando que a gente precisa resgatar ela em Rio Claro. É um trabalho que realmente vale a pena. Eu participei da Alta de Souza quando eu tinha 18 anos. Então é uma campanha que arrecada mantimentos para formar as cestas básicas. Então, é isso que eu estou falando. É uma campanha que arrecada mantimentos, tá? Nas casas, vai direto no bairro, vai de porta em porta, arrecada mantimento, e aí é revertido para as instituições em forma de cesta básica depois. E Rio Claro, no passado, era feito pela Mocidade Espírita. Pela Mocidade Espírita. Foi a época que eu participava, nós íamos de Kombi do Kardec, nos bairros, arrecadar os mantimentos, e depois levava para o DASAC, que é o departamento do Kardec, e fazia cestas básicas. Então foi um tempo assim, muito bom, e que a gente vai, na Comercelesp, eu vou levar esse tema para eles e tentar resgatar isso. A ideia é essa. O despertar da consciência espírita. Qual é a estratégia, então, na área espírita para o voluntariado? A gente tem que reconhecer que 3 estratégias do espiritismo. O autoconhecimento é uma estratégia, a reforma interior é a outra estratégia, e a prática do bem, a vivência da caridade é a outra. Onde entra o voluntariado? A vivência da caridade. O voluntariado vai estar aqui. É necessário autoconhecimento? Sem sombra de dúvidas. Temos que desenvolver o autoconhecimento. Mas o próprio, essa estratégia na área de ensino, né? O que você está fazendo aqui é um trabalho voluntário. Sim. Todos os nossos cursos aqui, né? São voluntários. Na vivência da caridade, na acepção da palavra aí de ação social, mas é uma vivência de caridade e uma prática do bem. É a prática do bem. E voluntário. Então, todo o ensino dentro do movimento espírita envolve a caridade e a prática do bem. É voluntariado, ninguém é monetariamente ressarcido pelo trabalho que fazemos, né? E a busca é autoconhecimento, reforma interior e vivência da caridade. Vivência da caridade na prática do bem. É a conscientização quanto ao papel de cada um como agente de mudanças onde quer que esteja. Então, eu só vou ser voluntário e caridoso na casa espírita? Não, é em toda parte. Isso é importante. Nós estamos aprendendo como voluntariado espírita, mas o voluntariado espírita é para a vida, é para todos. Seria errado dizer que existe o voluntário natural e o voluntário que se preza a fazer algo em algum lugar. Natural é esse do carrinho que eu te falei. É o cara que está passando na rua e vê uma garrafa lá, põe uma sacolinha para levar para casa, porque sabe que isso pode fazer. Esse é o voluntário natural. Sim. Né? Ele já tem essas ideias cristãs, essa ideia da melhora do seu próximo. Melhor seria... Está tentando muito, né? Não. Melhor seria se todos já fôssemos voluntários naturais. E muitos de nós somos, né? Entretanto, tem pessoas que precisam aprender, ouvir o tema para despertar que já está nela. É latente a cada um de nós ser voluntário. Mas às vezes nós temos medo, às vezes nós não nos sentimos preparados, ou nos sentimos invadindo um espaço simplesmente pela vontade de ajudar. Então, quando você se posiciona que isso é um processo natural, fica muito mais confortável. Então, por exemplo, senhoras e senhores que varrem as calçadas diariamente. Isso é um voluntariado. E tem gente que vai lá e implica. Mas por que essa mulher tem que varrer a calçada todo dia? Por outro lado, ela está mantendo o seu quarteirão limpo. Ela está mantendo a fachada limpa, a rua limpa, diminuindo a sobrecarga do varredor público, que tem bairro que tem bairro que não tem. Então, é um voluntariado. É uma coisa simples. Pessoas que participam da sopa solidária, da campanha do agasalho, da coleta de ração para animais abandonados, são voluntários naturais. Vão lá, ajudam a fazer a sopa, levar a campanha do agasalho. Fazem isso naturalmente. É voluntário. Professores aposentados que ensinam em asilos, em casas de repouso,
outros a ler, escrever, ou mesmo em abrigos de crianças órfãs. Quantos casos a gente não ouve de que tem alguém que vai lá no asilo ler para o idoso? E é uma coisa linda que a gente pode fazer, a gente pode estar lá participando. Tem idoso que gostaria de aprender a ler e não teve oportunidade. E às vezes você ir lá voluntariar no asilo onde ele está é uma forma. As casas nossas espíritas poderiam ter coisas voltadas para o ensino. É lógico que interfere numa questão de estrutura, mas é algo que a gente tem que pensar. Nós temos um grupo que auxilia crianças carentes a aprender a ler e escrever? Ou fazer um reforço de matemática e português na escola? Nós não temos, podemos ter. Podemos ajudar a criar esses espaços. E as nossas casas vão se tornar muito mais úteis. Isso é pegar esses prédios e transformar eles em vivência de voluntariado vivo. Né? Tantas outras coisas que podemos fazer naturalmente. O engajamento dentro da casa espírita e da vida. A gente precisa florescer onde Deus nos plantou. A organização da casa, a biblioteca, os eventos, as campanhas. A gente vê, quando eu cheguei aqui, eu via muito, era só o Edson e o Adilson trabalhando aqui de sábado, os dois loucos, né? Trabalhando, tentando fazer tudo. Eu já naturalmente quis entrar, participar, porque eu via que era necessário. E às vezes, a própria casa, às vezes não deixa claro, olha, nós estamos precisando de voluntários. A gente está tão acostumado a fazer, que às vezes a gente não pede. Então abre lá, põe um cartaz, precisamos de voluntários para a biblioteca. Às vezes a pessoa sabe catalogar livros, sabe catalogar autor, sabe catalogar por tema. Ela não tem coragem de chegar e falar, eu quero ajudar na biblioteca. Ela tem vergonha. Agora, se ela souber que está precisando, ela vai ter esse espaço para participar. Vai ter um evento, por exemplo, lá dia 26 de abril. Eu não sei se vai precisar organizar a iluminação, vai precisar organizar a parte técnica, se vai ter um lanche. Tá, vai ter tudo isso. Temos que fazer uma campanha de voluntários que vão ajudar, que vão estar disponíveis. Às vezes eu tenho um amigo que é eletricista e que ele iria de bom grado fazer a instalação. E nós temos que pensar nisso, que para a nossa subsistência das casas, e de uma forma até econômica, os voluntários podem ajudar muito e a gente diminui muito a despesa do espaço. Olha que interessante, né? Aí você pega o seu vizinho eletricista para ir lá ajudar, parece que ele está fazendo bem lá, mas você tendo convidado ele fazer isso, ele que está recebendo bem, Sim. Fazendo aquilo, porque ele vai estar se sentindo útil, recompensado. Tal, O maior vai abençoado desenvolver nele aquilo. sempre é o voluntariado. Ele é que recebe a maior bênção, que é de se sentir útil. E às vezes a pessoa quer ser útil, mas a gente cria barreiras, porque a gente não divulga a necessidade que a gente tem do outro. Às vezes é importante também, porque a pessoa se sente inserida Sim. naquela casa, ela se sente parte da casa. Uhum. Tem um diretor lá no escada, a escola dele, ela é na zona rural. Ele arrebenta todos os tratorzeiros, as coisas, para ir lá capinar a escola antes de começar as aulas. E eles adoram muito, por quê? Porque é a escola dos filhos deles. Então, eles pertencem àquela escola. Então, a própria comunidade. Se eu ajudo a minha comunidade onde meu filho estuda, eu estou favorecendo o ensino do meu filho, estou favorecendo a instituição e estou recebendo. Porque é meu filho que vai estar lá dentro. E assim mesmo na casa. Exatamente. Em todos os espaços. A partir do instante que eu me envolvo, eu participo e ajudo. Eu estou fazendo trabalho voluntário na escola das famílias. Eu faço parte da APM, os pais protagonistas e do conselho da escola. Exatamente. Eles estão estudando lá. E eu falei, a Laura vai sair desse ano. Uhum. Aí a Clara está no 7. Eu fico faz 3 anos lá, como membro do conselho, como membro também, e membro da parte da secretaria, do telefone, do trabalho. E ao mesmo tempo que você está envolvida com esse movimento da comunidade da escola, você também está participando do que está acontecendo, e você está atento ao que está sendo feito. Então, no caso de uma escola de ensino, os pais se envolverem mais, eles garantem a qualidade do que está sendo entregue. Né? Mas no nosso caso,
Não é nem tanto supervisionar a qualidade que está sendo entregue, mas é você poder fazer, você poder participar, você poder se envolver. Tem uma pesquisa do escritor desse livro, o livro chama Em Busca do Sentido, tá? É do Viktor Frankl, isso, que foi o criador da logotomia. Então ele pesquisou em 7.948 alunos de 49 faculdades nesse lugar dos Estados Unidos. 16% respondeu que o objetivo principal era ganhar dinheiro. Então perguntou para os alunos, qual é o seu objetivo se formando no ensino superior? E 78% respondeu, encontrar um objetivo e um sentido para a vida. Então eles já estavam no ensino superior, já estavam para se formar, eles não tinham sentido na vida. Eles estavam esperando se formar para adquirir um sentido para a vida. Então, todos nós, o que a gente precisa? Encontrar um sentido para a vida. E a porta é o voluntariado. 6% não respondeu nada. Sim, 6% não respondeu. Estão pensando ainda até hoje. Aí nós temos a terapêutica quântica do voluntariado. Isso eu tirei assistindo um filme essa semana, eu acrescentei. Rotina versus voluntariado. Somos um infinito de possibilidades, certo? Todos nós somos um infinito de possibilidades. Mas aí a gente cria uma rotina tão rígida na nossa vida, cheia de horário, de compromisso, de hoje é aqui, amanhã é ali, eu não consigo abrir uma brecha para ser voluntário. Porque eu criei uma matriz, para mim, rígida. Ah, não, de quinta eu não posso. Ah, mas quarta eu tenho aquele compromisso. Ah, de manhã eu tenho essa rotina na casa. E assim a gente vai criando um monte de cadeia, de cela, a gente fica lá dentro preso, quietinho, e a gente não abre uma porta para ser voluntário. A gente precisa encontrar uma forma de sair dessa matriz que criamos. Criamos matrizes rígidas para as nossas vidas. Então é necessário transformar isso. Essa frase foi a principal, a escolhida na federação sobre voluntariado. Acredito que voluntário é uma atitude que deve morar dentro de nós. Um ouvido que damos a uma senhora que mora sozinha, nos aborda no mercado para conversar. É um trabalho voluntário para mim. Ser voluntário não é um projeto para pôr em prática, e sim uma prática diária. Então, toda vez que eu ouço, toda vez que eu ajudo, toda vez que eu pratico algo, estou sendo voluntário. Essa é a ideia. Aí eu coloquei algumas frases para a gente pensar. Estar disponível é ser voluntário. Atenção com o próximo. Às vezes a pessoa só quer contar uma história. E eu, que sou uma pessoa agitadíssima, eu tenho uma dificuldade enorme, às vezes, de parar e ouvir. Mas você conseguir parar e ouvir, você está voluntariando em relação àquela pessoa. Abrir a porta, segurar a bolsa, pegar um objeto que caiu, é ser voluntário. Saber ouvir. Para se tornar um voluntário, o que eu devo fazer? Então são essas pequenas coisas. Eu coloquei esse exemplo ali, um simples bom dia, onde o outro se sinta visto. Isso aconteceu comigo. Indo da minha casa para o consultório outro dia, eu passei numa padaria de esquina e tinha 2 andarilhos tomando água e comendo um lanche que o padeiro deu. Eles estavam no caminho, com os pés na calçada, tudo, e eu passei e falei, boa tarde, com licença. Aí eles tiraram a perna rápida e um deles falou assim, nossa moço, o senhor me enxergou. As pessoas passam aqui e nem enxergam a gente na calçada. Então isso me tocou tanto que eu falei, nossa, ele não é visto só porque ele é um andarilho, ele não é um igual a nós? Então pedir licença e dizer boa tarde, ele se sentiu um ser vivo, ele se sentiu visto, humano. Para ele aquilo fez uma diferença enorme, para mim foi um boa tarde, com licença. Então, quando a gente consegue ver o outro, a gente também está sendo voluntário. E muitas vezes a gente tropeça no outro e não enxerga ele. Nós somos assim. A relação à mudança comportamental. Então, eu quero ser voluntário. O que eu tenho que fazer? Vá depressa. Desperta em você isso. Tá? Sai de ti e conhece a dor do mundo. Bem bem. Então, eu quero ser voluntário. Vá depressa. Porém, vá devagar. Vá devagar em relação à expectativa em relação aos outros. Não chegue achando que o outro vai te acompanhar, que o outro vai te acolher, que o outro vai aceitar. Não. Não crie expectativa.
Tenha boa vontade, mas lembre-se, estamos lidando com o outro, tá? Respeite quem chegou antes, que é aquilo que eu falei no começo, observe e aprenda o passo a passo. Muitas coisas já foram tentadas e deram errado, então escute quem já tentou, porque às vezes a receita do bolo começa um pouco antes, mas a gente pode chegar junto no resultado. Não crie nenhuma grande realização jamais se dá de um dia para o outro. Então, nada acontece, cheguei e aconteci. Não, é um processo. Tá? Tenha isso em mente, você vai ter sucesso no voluntariado. O superpoder de pouco a pouco, todos os dias. Então, uma parede é construída tijolo por tijolo. Um músico que toca violino, qualquer outro instrumento, ele não chega e sai tocando. Ele precisa aprender nota por nota, compasso por compasso, tempo por tempo. E assim é o trabalho voluntariado também. Esteja atento, as oportunidades de servir surgem todo o tempo. Então, exemplo que o Mário deu, o mercado, a rua, o rapaz que eu enxerguei, e assim vai. Coisas que a gente pode no dia a dia fazer, estar atento, tá ali, é a oportunidade, vai lá, faz, você vai se sentir bem, você vai se sentir melhor. Faça a diferença todos os dias. Sorria, diga oi, preste atenção, ouça. Sempre tem uma oportunidade. E, gente, não é só na rua, é dentro da casa espírita. Às vezes a pessoa está ali sentada, quietinha, é a primeira vez, ninguém nem cumprimentou a pessoa que chegou. A pessoa chega tímida, senta e não é vista. Então, esteja ali atento na porta. Chegou alguém novo? Dê um abraço, bem-vindo. O que você procura? Como podemos te ajudar? Qual é a sua dúvida? Isso é voluntariado, gente. Você precisa de um copo d'água? Olha, é aqui que é a palestra. Sente-se aqui, fique à vontade. Qualquer dúvida. Isso é extremamente necessário nas casas espíritas e em qualquer outra comunidade. Extremamente necessário. E nós estamos perdendo. Sentar, ficar quietinho, ir embora e se suicidar. Sim. E aí você nem se tocou. Você poderia ter feito algo e salvar a vida dessa pessoa. Muitas vezes nós estamos desatentos. Nós estamos muito desatentos dentro do nosso espaço. É preferível, às vezes, você ser mais acolhedor e até exagerado do que deixar alguém tão despercebido no ambiente. A gente está acostumado ali com a nossa panelinha, os nossos grupinhos de amigos, fica todo mundo ali junto, conversando. A pessoa entra, senta, não é atendida, vai embora. E ninguém percebeu. Então esteja atento. O voluntariado acontece a todo instante. Acredite em você. Hoje você é um gatinho, mas pode ser um leão. Em voluntariado. Desperta isso em você. Ele está lá, é um reflexo seu. O voluntariado é seu, ele está em você. Então acredite. Desperte. Potencialmente podemos tudo. Sozinho ou em equipe. Se estamos unidos, o efeito pode, se não estamos unidos, o efeito pode ser contraditório. Às vezes sozinho pode não funcionar. Às vezes sozinho eu posso falhar. Se eu estiver unido, eu vou mais longe. Então, o trabalho pode ser individual, ele pode ser em equipe, ele pode fazer parte de campanhas, ele pode fazer parte de grupos específicos e de uma organização social. Mas evite estar sozinho. Trabalhem com mais de um, porque assim as chances de um ajudar o outro, de um acolher o outro, sempre vai ser maior. Voluntariado é coisa muito séria. Então, organize-se. Tenha responsabilidade ao assumir uma tarefa. Eu fico responsável por limpar o chão tal dia. Se você não limpar, todos estão esperando chegar e encontrar o chão limpo. Eu fico responsável pelo café. Se você não levar o café, vai todo mundo ficar sem o café. Eu fico responsável por buscar os mantimentos. Se você não buscar, vai atrasar a cesta. Então, nós temos que ter responsabilidade. Primeira coisa. Pedras no caminho. Desafio e superação. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter aquele irmãozinho que vai atrapalhar no dia? Vai. Vai ter aquela porta que a chave emperrou? Vai. Vai ter aquela entrega que não chegou? Vai. Mas aí você supera, mantém o seu objetivo, mantém a sua responsabilidade e conclui o trabalho. Contorna, faz o que for necessário, mas não desiste, porque desistir não é uma opção. O voluntariado não existe desistir, existe superar a dificuldade e aprender com ela.
Se ela apareceu, é porque alguma coisa você tem que aprender ali. Não espere aplausos. Somos responsáveis pela maioria das nossas frustrações. Às vezes, eu estou tão cheio de expectativa que eu quero ser reconhecido. Mas o voluntariado não é para ser reconhecido. O voluntariado é para ser feito. Então, não espere aplausos. Tem gente que ainda vai chegar e falar assim, nossa, você fez só isso? Que droga, não podia ter feito melhor? E vai acontecer. E aí você diz, fiz o meu melhor. E ponto. Não discuta, não tente ser melhor que o outro na discussão. Aceite, acolha e diga, eu vou melhorar. E todos vamos melhorar. E aquele que chegou por último e que é reclamado do que foi feito antes, pergunte a ele, por que você não chegou primeiro? Por que você não veio antes para nos mostrar então o que era melhor? Porque às vezes é fácil, né? Eu chego por último e ainda quero tudo pronto, né? Então saiba colocar isso. Não crie expectativas. Apenas doar o seu tempo e o seu amor. Para superar os obstáculos na prática da caridade. Comece com pequenas ações, então não queira ser um super voluntário, não queira ir lá numa enchente do Rio Grande do Sul pela primeira vez, sem nunca ter feito nada e socorrer todo mundo. Não, comece com as pequenas ações no seu lugar, no seu espaço, na sua comunidade. Tenha tolerância para com todos, o que acabamos de falar. Tenha persistência no trabalho. Persista. Às vezes no começo é difícil, no começo desmotiva. Muitas vezes, muitas coisas que eu fiz na minha vida, eu quis desistir. Mas é necessário pensar na possibilidade de que a persistência é o caminho. Tá? E foco na transformação moral. Quem está ganhando com tudo isso? Eu. Quem está em transformação? Eu. Esse é o processo da transformação. Não esquecer jamais, somos gente lidando com gente. Então aquilo que falamos, vai ter o difícil e vai ter o fácil. Vai ter o amiguinho, vai ter o tropeço. Então, é gente lidando com gente. Respeite isso. Lide com amor, com perdão. O que eu ganho com isso? Sentido para a minha vida. Funcionários que são voluntários são mais produtivos em empresas, isso já tem trabalhos que comprovam. Todo funcionário de uma empresa que participa de um grupo de voluntários, ele é mais produtivo na empresa. Porque ele reconhece a necessidade de fazer além do que aquilo que lhe é pedido. Você pegar um sujeito que é extremamente egoísta e for voluntário. Ele não consegue desenvolver. Hoje os processos seletivos de empresa, RH já perguntam se a pessoa faz algum processo de... É o último. Tá lá. Já tá Eu também fui pesquisar e vi. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Desenvolvimento de novas habilidades. Às vezes você vai ser voluntário e você aprende uma habilidade que você não conhecia. O voluntariado te proporciona aprendizado. E isso é muito legal. Abre a cabeça, no sentido assim, o mundo é muito maior e tem muito mais problemas do que o meu quadradinho. Tem pessoas passando muito mais necessidades do que eu. Existem coisas acontecendo que eu não tinha nem consciência. Então o voluntariado me traz essa consciência. E o que a nossa amiga falou é um ponto muito grande no currículo. Hoje o funcionário capaz de sair da sua matriz, ali do seu egoísmo, ele é muito bem visto pelas empresas e é ponto no currículo para aceitação. As empresas buscam funcionários que são voluntários em algum lugar. Eu fui até pesquisar, hoje no currículo é interessante você colocar que você é voluntário aonde? Porque a empresa espera isso do funcionário. Ele já tem uma mentalidade de voluntariado. Acho que tem a questão também do pertencimento, né? Você acaba pertencendo a um grupo, você acaba se familiarizando, com vínculos e tal, né? Acho que é outra... demonstra que você tem um compromisso com a sua comunidade, seja ela qual for. Assim, o que eu ganho com isso? Esquece o ponto com o patrão. Achei que você estava lá na empresa. Ponto consigo mesmo. Sim. Quer dizer, você está sozinho em casa, deprimido. Você vai fazer um trabalho voluntário, você cria um pertencimento. É aquilo que você falou, que tem gente que sofre mais que você, mas você criou uma família nova ali. Sim. Você criou um novo círculo. E é um lugar onde você vai abrir sua cabeça, vai ter desenvolvimento de novas habilidades, você vai buscar exatamente tudo isso. Os desafios existem para superarmos juntos. Inspire-se nos exemplos. Temos muitos exemplos de voluntariado a seguir. Muitas ideias que podem surgir. Hoje, dessa sala, pode surgir uma ideia e a gente começar a desenvolvê-la. Então, inspire-se nisso. Para estender o seu programa Salvador, Jesus precisou
dos 12 voluntários dele, que ajudaram ele a desenvolver o trabalho dele. Ele precisou de braços humanos. E isso é o maior exemplo que a gente pode ter. Jesus não fez sozinho. Ele precisou de voluntários. Só assim a palavra foi levada, o cristianismo cresceu. Eu sempre lembro de uma senhora que foi minha vizinha, ela dizia que a gente só conhecia o cristianismo graças a Paulo, que levou o cristianismo para o mundo da época, as cartas de Paulo distribuídas. Sem as cartas de Paulo, talvez não conhecêssemos, tivesse ficado restrito ao mundo judeu. Então, o cristianismo chegou até nós por voluntários, que começaram lá atrás. Vamos lá, fazer o que será. Podemos fazer a diferença na nossa comunidade, na nossa cidade e principalmente nas nossas vidas. E aí, eu peguei algumas sugestões. Como que a gente pode começar? Então, a biblioteca do seu centro, que foi o exemplo que eu dei, organizar os livros que chegam, atender quem vai retirar e devolver e fazer as anotações necessárias. A recepção da casa espírita, receber quem chega, identificar o visitante que vem pela primeira vez, orientar, entregar as fichas de passe, etc. Eventos da casa, arrumação, precisa montar e desmontar quando vai ter um evento. Precisa cuidar da iluminação, da cozinha, da divulgação, das vendas de adesão. Existem voluntários que podem trabalhar só na venda. Ele tem facilidade lá com o WhatsApp de mandar ingresso, mandar fazer propaganda, postar, cobrar, mandar link. Tem gente que tem uma facilidade enorme com isso. Ele pode ser voluntário de um evento e ajudar no trabalho de divulgação. Divulgação da página virtual da casa, quem é responsável por ela, quem vai postar, o que vai postar, dos grupos, quanto aos recados. Tem um recado importante, quem vai disparar isso no WhatsApp, quem vai disparar isso no mundo virtual, quem vai pôr o cartaz na parede, eventos, compromissos coletivos. Isso tudo, gente, nós podemos fazer dentro da casa e diminuir muito o que sobrecarrega, às vezes, a equipe. Limpeza da casa, plantas e jardinagem. Às vezes tem uma mulher que adora cuidar da florzinha. E às vezes a casa não deixa ela vir cuidar das flores da casa. Não deixa, ela vai vir, ela vai podar, ela vai replantar, vai cuidar do vasinho. A casa vai estar sempre bonita, né? Os pequenos serviços elétricos e eletrônicos, pequenos reparos, desde que a pessoa tenha conhecimento técnico. É lógico que eu, que sou fisioterapeuta, não vou mexer com a parte elétrica, sem chance, né? Vai dar um caos. Em casa já dá, então deixa para quem tem conhecimento técnico. O centro é uma pequena extensão da nossa casa e podemos ajudá-lo a mantê-lo. Aí eu peço aos líderes, divulguem aquilo que a casa precisa. Às vezes tem alguém sentado na cadeira que quer ajudar e não sabe que a casa está precisando. Às vezes falta divulgação. Então isso é muito importante. Nós já temos o resultado, que já começa lá com a nossa amiga Cláudia, no Consolador. Vai ter um grupo de crochê e bordado. Eu esqueci de acrescentar o bordado, Cláudia, quando eu te falei. Então, Dona Maria e Dona Djanira vão trabalhar juntas com aulas de crochê, que vai acontecer no Consolador. É o nosso primeiro grupo voluntariado que está saindo daqui. Que a ideia é, vão fazer bordado e crochê para as instituições, para a casa, para quem precisa, ao mesmo tempo que estão aprendendo, estão desenvolvendo. Aí, informações depois com a Cláudia. E esse texto, gente, eu li ontem à noite, eu achei lindo, eu falei, eu preciso compartilhar. É do livro O Legado das Aldeias, é do Fraternidade Sem Fronteiras, que é um grupo de voluntariado associado à Associação Médica do Brasil, da Espírita do Brasil. Eles têm um trabalho lá na África, tá? Tem muitos médicos espíritas que participam desse grupo, e esse livro é de lá, eles estão divulgando esse livro, e olha que texto lindo. Um dos princípios centrais da filosofia Ubuntu, que é a filosofia africana, que expressa a ideia de que eu sou porque nós somos. Ela nos lembra que nossa existência é entrelaçada com a dos outros e que a nossa humanidade é definida pela capacidade de nos conectarmos, nos ajudarmos e apoiarmos reciprocamente. À medida que avançamos, os ensinamentos Bantu e as escrituras judaico-cristãs se encontram e se completam. O exemplo de Jesus de Nazaré, que através de suas parábolas e ações restaurou os valores comunitários tradicionais, multiplicou os pães e os peixes para serem compartilhados e nos propôs amarmos ao próximo como a nós nos amamos. Reforça ainda mais o senso da família universal.
Como se diz no provérbio africano, se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. E isso é uma filosofia deles, desse povo Umbutu lá na África. Eles têm essa filosofia. A aldeia tem essa filosofia. O autor está aqui, né? É Aloysio Elias. E o ceguinho aqui, mas é Aloysio Elias. Eu ponho depois no grupo. Eu ponho lá. Ricardo, esse termo Ubuntu, ele já existe antes. Na verdade, é uma filosofia. Sim, é a filosofia dele. Mas você sabe a história do Ubuntu? Eu já li, não busquei ela, eu já li. Isso. Então, vejam, né, que esse trabalho da fraternidade é um trabalho muito bonito. Eles levam médicos nossos para lá, médicos espíritas, levam enfermeiros, voluntários apenas que não têm uma formação acadêmica, e todos trabalham na aldeia. Ficam lá meses, ajudam as crianças principalmente, alfabetização, alimentação, medicação. Então nós temos um trabalho muito bonito que acontece com eles, tá? Vale a pena pesquisarem. Eu vou pôr no grupo, vou ver se eu acho, uma entrevista que, se não me engano, foi o Orson que fez, com uma Amandinha. Amanda era uma engenheira de Belo Horizonte, tinha carro, sonho de casar e etc., mas ela tinha o sonho de ficar um mês aí como voluntária. E ela acabou vendendo carro, vendendo tudo, se mudou para a aldeia, toma banho frio, não tem luz. Ela já tinha tentado se matar, ela é espírita, tinha tentado suicídio. E ela foi para lá e agora ela está lá trabalhando, feliz da vida. Renasceu. Então, ela se voluntariou e quem saiu vencendo? Ela renasceu. E para a gente finalizar, queria agradecer com essa frase: a verdadeira caridade é o desejo de ser útil aos outros, sem pensar em recompensa. Obrigado pela atenção, pelo carinho, e concluímos o nosso seminário. Aberto a perguntas, opiniões, o que vocês quiserem. Estou aqui. Quem quer falar? Vou fechar.